Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e estamos iniciando neste momento o culto online da Igreja Evangélica Cristo para as Nações, filial do Rio de Janeiro. Eu quero com você ler nesta oportunidade o texto que encontra-se no livro de Eclesiastes no capítulo 5, versículos de 1 até o versículo 7. Vamos acompanhar esta leitura para nós iniciarmos o nosso culto. Diz assim a palavra do Senhor: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim, sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo na multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Glórias ao nome do Senhor, que tem trazido maravilhas, que tem feito maravilhas sobre as nossas vidas. Então, neste momento, eu quero orar agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de mais uma vez estar na Tua presença e adorá-lo na beleza da Sua santidade. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus querido, porque estamos mais uma vez na Tua presença. E isto é maravilhoso demais para cada um de nós. Pai querido, a Tua palavra diz que nós devemos adorar e temer a Deus, temer a Ti, Pai. Ó Deus, e a forma como nós temos feito, ó Deus, de adorar a Ti, de temer a Ti, é prestar o nosso culto, mesmo que seja, ó Deus, online, mesmo que seja, ó Deus querido, pelas redes da internet, ó Deus, mas nós estamos aqui, louvando, adorando e glorificando ao Teu nome, porque somente Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós adoramos a Ti, glorificamos o Teu nome, pedimos a Tua orientação para este trabalho que iremos fazer aqui e que tudo o que viemos a fazer seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoe todos aqueles que estão conosco, de onde quer que estejam, em cada lugar deste mundo, que as ondas da internet possam visitar e as nossas palavras, vindas diretamente do Teu trono para as nossas vidas, sejam, ó Deus querido, aquelas que irão fazer modificação na vida de muitas pessoas. É o que nós pedimos e já te agradecemos, adoramos o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, você que está aqui conosco, é um motivo de muita honra, de muita alegria. Nós queremos saudá-lo, desejando a você que as bênçãos de Deus estejam na tua casa, estejam na tua família. E queremos pedir que você, se ainda não é inscrito no nosso canal, você inscreva-se, deixe o seu joinha, deixe o seu like, o seu gostei, acione o sininho de notificação, para que todas as vezes que nós estivermos lançando um vídeo novo, você seja notificado e possa participar conosco. E compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você conhece. E neste momento, você tem esta oportunidade
de, enquanto estivermos ouvindo uma música, compartilhar este vídeo com todas as pessoas. Aproveite e também deixe o seu comentário. Se for assim do seu desejo, informe de onde você está nos acompanhando, para que possamos travar um contato. E, se porventura também você tiver alguma pergunta, já vá pensando, baseado no tema que nós estaremos ministrando nesta oportunidade, e aí sim, nós estaremos fazendo uma integração entre nós aqui. Vamos agora então ter a oportunidade de louvar a Deus ouvindo esta música, enquanto você compartilha o vídeo com todas as pessoas que você conhece. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová, estou nadando no azeite, não consigo parar. Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová, estou nadando no azeite, não consigo parar. É labareda de fogo, é labareda de fogo, é labareda de fogo. É fogo puro, é por isso que eu não mudo e não paro de adorar. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerra. Divisa de fogo, varão de guerra, Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Onde está teu Deus? Onde ele está? Diz, onde está seu Deus? onde ele está? O meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu... Joga a mão lá em cima e diz, vai! O meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Jacó segurou as e não deixou subir. Jacó segurou as e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó então respondeu: me dá, joga a mão lá em cima e diz, vai! Me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção. Me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção. Me dá minha bênção pra depois. Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. O Joquebede. Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o Joquebede. Moisés. Eu posso ouvir o choro do bebê. O Joquebede. Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Amém, amados. Nós tivemos a oportunidade, então, de compartilhar este vídeo com todas as pessoas que nós conhecemos, todos os seus grupos, e muitas pessoas podem ser e deverão ser abençoadas com esta mensagem nessa oportunidade.
E nós vamos então ver o que Deus tem para cada um de nós nesta oportunidade, que Deus vai falar aos nossos corações. Nós temos meditado durante alguns domingos sobre o tema do casamento. O casamento segundo Deus. Esta tem sido a nossa meditação em alguns domingos. E estamos falando, desde a semana passada, falando sobre a declaração de casamento, que está baseada no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, que diz assim: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Senhor Deus, fala aos nossos corações, porque queremos ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Amém. Amados, nós temos estudado nos últimos domingos a respeito da declaração de Deus sobre deixar pai e mãe. Então, nós vimos na semana passada que esta declaração, após Deus trazer a mulher para Adão, e Adão dizer que ele é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, né? Então nós vimos ali que essa declaração de Adão, ela fez com que o autor do livro registrasse a declaração de Deus, já que Adão viu que aquele ser, aquela mulher que estava sendo trazida para ele, era osso dos seus ossos e carne da sua carne. Então Deus falou assim: então, já que você está vendo isso aí, você gostou deste ser, desta mulher, deste presente que eu estou te dando, já que você gostou disso aí, Adão, então eu vou dizer: deixe então o seu pai, a sua mãe, e una-se, apegue-se a esta mulher, tornando-se uma só carne. E nós vimos que esta declaração trouxe para cada um de nós a decisão de Deus de que esta união traria 3 consequências. Quais são as consequências que esta declaração de Deus, baseada na declaração de Adão, trouxe para cada um de nós? Primeiro, a questão da exclusividade. Então nós vimos na semana passada exatamente sobre isso, tá? Que a exclusividade do homem com respeito à mulher, da mulher com respeito ao homem. E outra situação que trouxe para nós, outra consequência lógica, foi a fidelidade e a intimidade. Então, esta declaração de Deus trouxe estas situações para as nossas vidas, hoje. Naquele tempo e hoje nós podemos experimentar isso. Estudamos na outra mensagem a respeito da exclusividade, e hoje nós vamos estudar sobre a fidelidade. É o nosso segundo tema. E aí, então, quando fala de fidelidade, o termo que nós encontramos no texto lido é apegar-se-á à sua mulher. Esse apegar-se representa a consumação do casamento. É a conclusão da ideia de aliança, ratificando a ideia central do casamento bíblico. Então, o casamento bíblico é baseado na aliança. A aliança que é feita entre o homem e a mulher, entre o marido e a esposa, entre o namorado e a namorada, entre o noivo e a noiva. Esta aliança que é feita, às vezes, antes do casamento, ela se concretiza ali no ato matrimonial, diante da autoridade religiosa ou da autoridade civil. Tá? E isso, quando nós falamos, quando o texto diz antes, deixa o homem, pai e mãe, e une-se à sua mulher, está propondo que o primeiro passo para a consumação do casamento é deixar para unir, é deixar para apegar-se. E esse apegar-se é tornar uma só carne.
Então não tem como tornar uma só carne se o homem não deixar as coisas de solteiro, deixar o seu pai, a sua mãe, a sua vida de solteiro e contrair matrimônio, e aí então ele vai se tornar uma só carne com a mulher que ele escolheu. Da mesma forma, a mulher vai se tornar uma só carne com aquele homem. E este apegar-se é a consumação do casamento. O verbo hebraico para unir é davak, que significa agarrar-se, grudar-se, apegar-se, seguir de perto, ficar próximo e unir. Então, a melhor tradução que nós poderíamos encontrar para ilustrar o uma só carne do marido e da esposa é grudar, apegar-se. Ali em Efésios, no capítulo 5, versículo 31, Paulo, falando a respeito deste texto, de Gênesis 2, 24, ele compara que a união do marido e da esposa é a mesma que vai acontecer de Cristo com a igreja. Irão se tornar um. Ou seja, todas as coisas irão se fundir, todas as coisas irão se voltar para Cristo. Então, essa ideia ela é traduzida neste pensamento que Keller, né, ele e sua esposa, eles falam ali no livro o Significado do Casamento, na página 101, que este termo, apegar-se, é um termo que significa literalmente ser colado a algo. Então, quando o marido ele se apega à sua esposa, é como se fosse colado. Então, existe até uma ilustração que é muito feita nos encontros de casais, pegar duas folhas de papel, né, colocar cola nas duas folhas, colocá-las uma contra a outra, e aí, passado um tempo, tentar separar essas duas folhas. É lógico que vai acontecer uma ruptura e vai macular as duas folhas e não tem como ficar de uma forma correta, de não haver ali estragar aquelas duas folhas. É a mesma ilustração que nós poderíamos aplicar para o casamento. Apegar-se, unir-se, tornar uma só carne, não tem como depois separar. Isso na ideia de Deus. Então, esta passagem ela é falada sobre isso. Cristo e a igreja é uma união que vai durar por toda a eternidade. Marido e esposa é uma união que deve durar até que a morte os separe. Nós temos também essa citação de Keller, ainda no livro O Significado do Casamento. Ele fala que este termo que a Bíblia fala, que é colar um ao outro, em outras passagens da Bíblia quer dizer unir-se a alguém por meio de uma aliança, de uma promessa de compromisso ou de um juramento. Então, a figura do casamento, a figura do homem unindo-se à sua mulher, a figura da mulher unindo-se ao seu marido, né, da esposa unindo-se ao seu marido. Esta figura, na Bíblia, é representada em vários textos a respeito da aliança que pessoas fazem entre si. A aliança que o povo de Israel fez com Deus. Vamos ver alguns exemplos de aliança, de colar, de apegar, de unir, que a Bíblia nos apresenta. Então, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 10, versículo 20, diz assim: ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Então, quando nós nos chegamos a Deus, a ideia é que nós estamos colando, e este colar, ele deve durar por toda a eternidade. Então, meu irmão, você se chegou a Deus, Deus se chegou até você,
houve esse colar, houve esse ajuntamento, esse apegar-se de você com Deus, mantenha esta aliança até o fim. Não esmoreça, não desista, vá até o fim. O outro texto de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 22, diz assim: porque se diligentemente guardares todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardares, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes. Então, esta aliança de se achegar até Deus, ela é mantida através da observância dos mandamentos, do cumprimento das ordenanças, né? Amando ao Senhor teu Deus. Não é a mesma coisa que acontece no casamento? Não é desta forma que o marido faz votos, declara o seu amor à sua esposa, e aí, nesta declaração, ele também está fazendo juramento de fidelidade, juramento de exclusividade, juramento de estar juntos até o fim. E é dessa maneira que os textos bíblicos apresentam esta aliança que Deus quer fazer com o seu povo. Josué capítulo 22, versículo 5, diz assim: então somente tem cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. A lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então, a aliança que nós fazemos com Deus, que representa também, o casamento simboliza também esta aliança. Qual é o cuidado que nós devemos fazer com a aliança com Deus? De guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, passou para cada um de nós. E estas leis, elas estão na Bíblia. Então a leitura da Bíblia, o cumprimento dos mandamentos, o conhecimento das ordenanças de Deus, nos faz manter a aliança que fizemos com Ele. Da mesma forma, o casamento. Observar aquilo que nós prometemos à nossa esposa, a esposa prometeu ao seu marido. Observar, está sempre vindo à sua lembrança os votos que foram feitos para que mantenha esta aliança de forma correta, de forma ininterrupta. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Josué 23, 8. Em Malaquias 2,14, e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Aqui o profeta está falando a respeito de manter a fidelidade. Por que nós devemos manter a fidelidade? Por que o marido deve manter a fidelidade à esposa? Por que a esposa deve manter a fidelidade ao marido? Por quê? Porque eles foram na sua mocidade, eles foram cúmplices, eles uniram-se, eles mostraram com o seu dizer, com aquilo que eles prometeram um ao outro, que eles iriam ter fidelidade, que eles iriam honrar as palavras que fizeram. Então, por que agora, depois que passou a mocidade, então já estão numa certa idade, né, depois até dos filhos criados, aí, não, eu agora não quero mais, agora não quero mais ser fiel, agora eu quero a separação, agora eu quero trilhar outros caminhos. Não, o texto diz, porque nós tivemos testemunha, o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Enquanto eu estava fazendo ali o juramento, os votos para minha esposa, não era só nós dois que estávamos ali, havia uma testemunha, e essa testemunha era Deus. E Deus estava olhando e guardando e esperando que, desde aquele dia, até que a morte nos separe, eu seja fiel à minha esposa, a esposa seja fiel ao marido. E isto tem a representatividade também na igreja, do que Deus quer que a igreja seja com ele. Ezequiel 16, 8. E passando Deus junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti
a aba do meu manto e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficarás sendo minha. Que coisa bonita, né? Que texto bonito. Deus declarando à igreja, Cristo fazendo aqui a declaração de que ele cobriu a nudez da igreja, a nudez que o pecado deixa, a nudez que as coisas erradas que fazemos nos faz ficar, né, sem a nossa vestimenta espiritual, ficamos nus espiritualmente, e aí vem Cristo, né, aquele que é o servo fiel de Deus, que é o Deus encarnado. Ele vem e nos cobre com seu manto e nos torna seus para todo sempre, como igreja. E é desta forma que nós devemos tratar a nossa esposa. É desta forma, cobrindo a sua nudez, deixando de lado todo o nosso orgulho, todo o nosso eu, tudo aquilo que atrapalha uma melhor comunhão com a nossa esposa, deixando tudo de lado e cobrindo, muitas vezes, as falhas dela, sendo perdoador, da mesma forma a esposa com o marido, né? Perdoando, honrando. É esta a vontade de Deus para cada um de nós. E ainda continua a citação do texto de Keller, do livro ali, que fala, né, sobre o significado do casamento. Ele continua falando que a aliança firmada entre marido e mulher é feita diante de Deus e, portanto, não apenas entre os cônjuges, mas também com Deus. Ser fiel ao cônjuge também implica em ser fiel a Deus. Nós já falamos sobre isso aqui. Geralmente, nas cerimônias de casamento, existem ali as testemunhas, existem os convidados, os padrinhos, o pai da noiva, os pais da noiva, os pais do noivo, amigos, parentes, vizinhos, colegas, todos são testemunhas daquele ato. Entretanto, uma testemunha em particular faz as vistas, olha, observa aquilo que está acontecendo naquele momento. É o próprio Deus. E é diante dele, não só das testemunhas, é diante dele que nós declaramos o nosso amor, declaramos a nossa fidelidade, fazemos com que as pessoas que estão ali como testemunhas observem, mas elas não têm uma atuação ativa. Mas Deus, sim, Deus, ele tem uma atuação ativa no nosso casamento, e através das nossas ações, daquilo que nós prometemos, daquilo que nós falamos um para o outro, cada cônjuge falou para o outro, aquilo Deus é testemunha. E aí, se eu deixar de ser fiel à minha esposa, eu estou deixando de ser fiel a Deus. Se a esposa deixar de ser fiel ao marido, ela está deixando de ser fiel a Deus. E é desta forma que nós devemos encarar a relação de Cristo com a igreja. Eu fiz um contrato, eu fiz um acordo, eu fiz uma aliança com Cristo. E eu devo ser fiel a Cristo. Eu devo ser fiel àquilo que os preceitos da lei de Deus, ela me impõe para que eu continue sendo fiel a Cristo. Porque Ele vai continuar por toda a eternidade sendo fiel a nós. Ainda dentro do texto de Deuteronômio, no capítulo 24, nós temos uma expressão que é bastante interessante, que mostra o quanto Deus fala, o quanto Deus dá valor à intimidade. No texto de Deuteronômio 24, há uma orientação para quando o homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargo algum por um ano inteiro. Ficará livre da sua casa para alegrar a mulher que tomou. Olha só que coisa interessante. A intimidade do casal, ela deve ser trabalhada. É lógico que os noivos, os jovens, no início do seu casamento, eles precisam de uma orientação. Então, precisam de uma orientação antes do casamento. O bom é ter algum curso que vá preparar os noivos para este momento tão importante. Mas,
Depois eles vão estar juntos, vão deixar pai e mãe, vão iniciar a sua vida conjugal. E eles precisam adaptar-se um ao outro. E aí a palavra de Deus, tão sábia, fala que, olha, durante um ano, essa lua de mel tem que permanecer. Durante um ano não dê trabalho para o homem ir à guerra, não aplique a ele uma missão que ele tenha se ausentar da sua casa, mas que ele fique durante um ano inteiro agradando a sua esposa. Olha só que coisa legal. Então nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos dar aos nossos jovens orientações e, principalmente no início do namoro, estar dando suporte para que eles superem esta fase e tenham uma vida frutífera, uma vida de consumação, porque nós estamos falando aqui de intimidade. E a intimidade é celebrada com o ato sexual, com a conjunção do tornar-se uma só carne. E isso vem de Deus. Né? É muito sério. Por isso que o texto de Deuteronômio ele fala sobre isso. Agora sim, vamos falar sobre intimidade, que é o ponto de número 3 da nossa mensagem. Ponto de número 3 da nossa mensagem, falando sobre intimidade. E o texto fala assim: tornando-se os dois uma só carne. É através desta intimidade física que a seriedade e a legitimidade do casamento são celebradas. A intimidade tem a ver com a conjunção carnal. A intimidade tem a ver com o relacionamento sexual, que foi preparado por Deus para este momento. É a consumação física. É através desta intimidade física que a seriedade e legitimidade do casamento são celebradas. Não tem outra situação. Né? Essa tornar-se uma só carne é somente através da intimidade sexual. A celebração do casamento em si, a festa, os votos, tudo que foi feito, às vezes a fé, os salgadinhos, os jantares, almoço, isso aí é importante. Porém, se não houver a consumação íntima, o casamento ele não tem legitimidade. Quando nós estávamos falando na mensagem anterior a respeito da intimidade ou do relacionamento que havia entre os pais, entre amigos, entre irmãos, e que a necessidade de deixar estes relacionamentos para entrar no casamento, havia e pode haver nesses relacionamentos muita intimidade entre os pais, entre os irmãos, entre os amigos, porém em nenhum desses relacionamentos nós temos a intimidade sexual, nós temos a conjunção, o transformar-se em uma só carne. Não tem isso. Somente no casamento entre os cônjuges é que nós vamos ter essa situação. Keller, ainda ali na página 270, 271 do seu livro O Significado do Casamento, ele fala o seguinte: a expressão unir-se significa fazer uma das duas pessoas. Ou seja, temos duas pessoas, mas o unir-se, o apegar-se, o grudar-se, é fazer de duas pessoas apenas uma. Elas perdem parte considerável da sua independência. Em amor, doam-se inteiramente uma à outra. Então, a partir do momento em que há a intimidade, que há o relacionamento sexual, em que há a conjunção carnal no casamento, deixa de ter a individualidade e agora passam a ser apenas um. Deixam parte de sua independência e agora passam a ser dependentes um do outro. Isso é intimidade no casamento. Não existe nenhuma possibilidade de separação após a união de uma só carne.
Não tem possibilidade. Aquela ilustração da folha colada uma na outra, quanto mais tempo passar colada, mais difícil é para separar, e quando separar, vai rasgar. Mesmo que os corpos possam viver em lugares diferentes, pode acontecer, né, de ter uma separação, acontece, infelizmente. Porém, emocionalmente, eles vão continuar ligados para sempre. Esta ligação de uma só carne, a troca de fluidos corporais, o contato físico é inesquecível e fica gravado na nossa memória para sempre. Pode acontecer até um segundo casamento, e em casos que temos até um terceiro, quarto casamento. Entretanto, todos os relacionamentos passados vão continuar na memória e vão fazer frente e vão incomodar e vão estar fazendo com que as pessoas que participam daquele ato ou participaram daquele ato estejam sempre presentes na mente um do outro. Pode passar anos. O sexo é o símbolo da união pessoal e legítima entre pessoas. Pode passar anos, mas esse relacionamento primário vai ficar gravado na nossa memória. Por isso que o texto bíblico, que nós estamos vendo aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 16, fala que nós não devemos, nós devemos evitar qualquer tipo de relacionamento íntimo que não seja com a nossa esposa ou a esposa com o marido. Por quê? Olha só o que diz o texto. Ou não sabeis que o que se junta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão dois numa só carne. Hoje existe não só o papel da meretriz, mas também existe um garoto de programa. Então, não é mais privilégio, né, se posso dizer essa palavra, privilégio, né? Mas não é um ato somente do homem se juntar a uma meretriz. Hoje existem até mulheres que se juntam com um garoto de programa. E aí, se este homem, se esta mulher, ele é casado, quando se junta com a meretriz, quando se junta com um garoto de programa, se torna uma só carne. E isto não é recomendável, isto é abominável para o Senhor, né? Ao desnudar-se perante alguém, quando nós nos desnudamos perante alguém, nós nos tornamos vulneráveis a esta pessoa. Precisamos estar conscientes de que estamos vulneráveis em todos os sentidos. No emocional, no físico, no intelectual, no financeiro. Quantos são os casos de pessoas que se juntam nesse tipo de relacionamento e depois são furtados, são drogados, são até mortos, né? Por quê? Porque ficou vulnerável. Então, você que é casado, você que é casada, não se deixe levar por este pensamento, por este sentimento, por esta prática. Seja fiel ao seu esposo, seja fiel à sua esposa, mantenha intimidade somente com eles. O texto de Kosterberger fala também a respeito da questão do casamento, da intimidade no casamento, diz assim: o casamento é mostrado, portanto, como parte abrangente do propósito divino da história da salvação, o propósito de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Quando eu me desnudo diante de uma pessoa, eu estou vulnerável a ela. E o desejo de Deus, no propósito, ao instituir o casamento, é que nós nos desnudemos diante de Cristo, estejamos totalmente vulneráveis a Ele. Nós, como igreja, devemos estar sujeitos e totalmente entregues em suas mãos, totalmente despojados de qualquer humanidade, de qualquer orgulho, tudo devemos estar nas mãos dele, confiando que ele é fiel e que ele é íntimo. A intimidade que ele quer ter conosco é única, como deve ser a intimidade no casamento.
Bill Mills, também, no seu livro Fundamentos Bíblicos para o Casamento, ele fala que a relação sexual torna-se uma expressão concreta do estímulo, encorajamento, engajamento e alegrias mútuos que serão expressados em todas as áreas da sua vida a dois. Estímulo, encorajamento, engajamento e alegria mútuos. Então não sou eu. Quando no relacionamento sexual, tudo que é feito é mútuo. Eu encorajo a minha esposa, eu estou estimulando a minha esposa, engajado em agradá-la, e alegre, é uma forma de alegria. Da mesma forma, ela tem de ter essas mesmas expressões, esses mesmos sentimentos para comigo. E essa deve ser a forma que o casamento deve ser encarado por você, meu amigo, meu irmão, e também por você, minha amiga, minha irmã. O ápice da aprovação de Deus nessa prática está registrado no texto sagrado quando o autor diz que, Gênesis 2, 25, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. É nosso dever, como maridos e esposas, dentro do casamento, dentro do propósito de Deus para o casamento, defender o relacionamento sexual no casamento. Mesmo com ataques que nós temos visto nos nossos dias, o inimigo tem tentado tirar a beleza que tem do casamento entre o marido e a esposa, do ato sexual entre o marido e esposa, do ato sexual preparado por Deus, orientado e autorizado por Deus dentro do casamento. O inimigo tem tentado tirar isso. Tem feito com que homens privem a sua mulher de ter esse relacionamento. Tem feito com que mulheres privem também os seus maridos de terem esse tipo de relacionamento. Mas não, nós precisamos resgatar isso nas nossas igrejas, com os nossos filhos, orientando-os, com nossos amigos, nossos colegas. Nós precisamos tornar a prática do relacionamento sexual dentro do casamento como algo divino, como algo maravilhoso, como algo autorizado por Deus. E com isso, nós estaremos refletindo a imagem de Deus, que também é um outro ponto que já foi falado por nós aqui em outro vídeo. Né? Então, esse é o nosso dever, orientar nossos filhos, orientar todas as pessoas que estão ao nosso redor, para que nós possamos reproduzir a imagem de Deus através do nosso unir de uma só carne em intimidade com a nossa esposa. Como conclusão desta mensagem, queremos meditar sobre algumas coisas interessantes. Já fazendo um fechamento de toda essa parte, que falou sobre a declaração do casamento, o casamento segundo Deus, que estamos meditando já há algum tempo. Deixar pai e mãe refere-se só ao marido ou também à esposa? Nós vimos na semana passada que o relacionamento com os nossos pais, com os nossos amigos, com nossos irmãos é importante, é bom, mas não deve ter precedência sobre o nosso relacionamento com nossa esposa. Então, mas isso é prerrogativa somente do marido? Ou a esposa também deve seguir? É para os dois. Tanto o marido como a esposa devem deixar. Deixe os seus pais, deixe os seus amigos, deixe os seus parentes, seus irmãos, e dê prioridade ao seu esposo, à sua esposa, ao seu relacionamento conjugal. Até que ponto deixar pode ser culturalmente condicionado? Eu acredito que depende de cada cultura. Né? Existem culturas que os pais fazem as casas dos filhos contíguas às suas, coladas no mesmo terreno. Né? Existem regiões que fazem isso. Né? E existem outras regiões que não, cada filho vai fazer sua casa longe. O mais importante não é o físico. Pode ser que a tua casa seja colada com a casa do teu pai.
Em certa medida, não é. Eu particularmente acho que isso não é muito adequado. Eu costumo dizer que a distância tem que ser os pais para visitar, não precisam ir de chinelo e nem precisam levar mala, né? Então, ou seja, fica no meio a meio, né? Mas o importante é na tua mente você ter a convicção de que você deixou a casa do teu pai e agora é você e a tua esposa, você e o teu marido. Vocês é que vão tratar das suas coisas. Tá? As questões culturais, tudo bem, mas na sua mente você não pode deixar que isso seja um empecilho para estar unindo ao seu marido, unindo à sua esposa, para resolver os problemas típicos do casamento entre vocês. É necessária uma cerimônia para unir-se em casamento? Isso é polêmico. Algumas pessoas acreditam que há necessidade de ter um papel para poder estar ali comprovando que estão casados. Nós sabemos que em sociedades antigas não era necessário esse papel timbrado num cartório. Fazia-se um contrato, como acontece na sociedade judaica, né? Fazia-se um contrato, os familiares, né, principalmente os pais, assinavam, o noivo assinava, e tinha que cumprir aquilo ali. E não se tinha a burocracia, vamos dizer assim, né, que nós temos hoje. Mas eu acredito que sim, é necessário uma cerimônia. Estas coisas precisam ser comemoradas, precisam ser notificadas. Eu preciso sim mostrar para a sociedade: olha, eu estou contraindo matrimônio com esta moça. Esta moça está contraindo matrimônio com aquele rapaz. É preciso uma cerimônia sim, para que possa ficar garantido para a sociedade que aquelas duas pessoas estão se unindo em casamento. Morar junto é estar casado diante de Deus? Mesmo que não tenham feito isso diante de testemunhas ou no papel? E aí? O que você acha? Você pode até colocar isso aí num comentário, né? É muito comum hoje em dia nós vemos pessoas que moram juntos há 10, 20, 30 anos, né? E aí, será que isso diante de Deus é considerado casamento? Né? Mesmo que não tenha um papel? Mesmo que não tenha testemunhas? Eu acredito que se você não tem o papel, é preciso ter pelo menos testemunhas. De repente, está numa situação que não tem como timbrar um papel, não tem como fazer um contrato, mas precisa ter pessoas que possam comprovar que houve um compromisso com vocês ali, entre vocês, marido e esposa, noivo e noiva. Então, talvez o papel não seja tão necessário, mas as testemunhas precisam estar ali. Além da testemunha principal, que é Deus, nós precisamos ter pessoas que possam comprovar, sim, houve um momento em que eles comprometeram um ao outro a fazer aquilo que estão fazendo agora, sendo fiéis, sendo íntimos, tendo exclusividade cada um deles, né? Então, eu acredito que sim, há necessidade de que tenham testemunhas. Papel, nem tanto. Esta é a minha opinião. E, por último, se um casal deixa pai e mãe, faz votos de casamento, mas não consuma o seu relacionamento, é casado biblicamente? Mas eu acredito que não, né? Isso aí fica bem claro que não tem como haver a união, né, a consumação do casamento sem o relacionamento sexual. Então, é preciso, sim, celebrar o casamento com a união sexual. O relacionamento sexual é a consumação do casamento. E isso não é prerrogativa só do que está na Bíblia, né? Existem casos da própria lei de alguns países, né? A possibilidade de anulação do casamento quando não há a conjunção carnal durante ali a lua de mel. Então, que Deus possa nos abençoar. Eu quero orar por você, que talvez esteja enfrentando alguns problemas no que seu casamento, seja de exclusividade, seja de fidelidade, seja de intimidade. Então, esta mensagem ela pode ser um guia para que haja uma transformação na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu casamento. Então, eu quero orar neste momento
pedindo a Deus para abençoar a sua vida e a minha vida conjugal. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus querido, porque tivemos aqui uma orientação, ó Pai, de como, ó Deus, a declaração de casamento, sejam os dois uma só carne, ó Deus, deixar pai e mãe para unir-se à sua mulher, ó Deus, e ser os dois uma só carne. A importância dessa declaração é fazer-nos exclusivos, um para o outro, fiéis, um para o outro, e íntimos, um com o outro, para que este casamento, para que esta instituição que é feita, ó Deus, que foi colocada por ti, ó Deus, para a honra e glória do teu nome, seja, Deus querido, honrada e seja celebrada em todos os seus aspectos. Pai querido, abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga, que talvez esteja passando por algum problema conjugal, talvez esteja passando por alguma situação no seu casamento, seja de exclusividade, talvez algumas pessoas estejam interferindo, ó Deus, nos seus casamentos, fazendo com que eles não consigam entrar em acordo, ó Pai, que eles sejam exclusivos, que eles possam trabalhar isso. Talvez, ó Pai, seja questão de fidelidade, talvez no trabalho estejam sendo assediados, talvez na rua, na condução. Ó Deus, livra-os, ó Pai, da infidelidade, livra-os do adultério, livra-nos, ó Pai, daquelas situações que podem macular a nossa fidelidade ao nosso cônjuge. Ó Deus querido, também queremos pedir a Ti sobre a intimidade do casal, a intimidade de cada um de nós, de nós com a nossa esposa, Pai, de cada um de nós, maridos com as nossas esposas, que a intimidade seja celebrada, Deus, que se há alguma inconsistência nessa área, ó Deus, que seja trabalhada. Se houver necessidade de aconselhamento, que haja desprendimento para buscar este conselho. Ó Deus, que haja a possibilidade, ó Deus, de buscar ajuda e ter ajuda principalmente do alto, porque Tu és a testemunha que está vendo aquilo que está acontecendo no nosso casamento, desde antes de se consumar, desde antes, ó Pai, de estar na frente da autoridade religiosa ou autoridade civil, ou de um pacto, ou de testemunhas, Tu estavas ali e Tu continuas dando suporte. Por isso nós podemos contar com a Tua orientação. Faça em nós, ó Pai, aquilo que Tu queres fazer da igreja com Cristo, nos tornar, ó Deus, sinal da união que em breve acontecerá da Tua igreja com Jesus Cristo. Essa é a nossa oração que fazemos agradecidos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a vida da tua família, e que esta mensagem possa falar fundo ao teu coração, possa tapar todas as brechas que o inimigo tem tentado entrar para minar a exclusividade, a fidelidade e a intimidade do teu casamento. E que Deus esteja ali vigiando, guardando, protegendo, dando forças para continuar essa caminhada até que a morte nos separe. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a vida da tua família. O grande amor de Deus, a graça infinita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus reinem em cada coração de toda a igreja espalhada pela face da terra e de todos nós que estamos aqui juntos e que possamos dizer todos juntos, amém.